parabenizar o lançamento do livro Liturgia Comum, Daniel e Cristiane, tendo que, na constituinte desse processo, dois oficiais da nossa igreja, né? Dois presbíteros, uma presbítera e um presbítero, Daniel e Cristiane, como dirigentes nacionais, e especificamente a Helena Daniel como o secretário de Música e Liturgia da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. É uma colaboração histórica, com certeza, à vista de olhos, né? Não a miúde o conteúdo, mas com certeza vou adquirir um exemplar para me apropriar bastante dessa obra que é importante ao protestantismo brasileiro e às igrejas reformadas. A segunda grande questão, hoje também, eu quero trazer uma notícia a vocês. A semana passada eu fui eleito dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, o que diz a direção nacional do Partido dos Trabalhadores é composta de 98 dirigentes nacionais, paritários, homens e mulheres, e jovens, negros e brancos, e asiáticos, indígenas, e é um Conselho Supremo que a gente chama de brincadeira, mas é um Conselho Diretor, diretivo, que coordenará as políticas dos próximos 4 e 8 anos na transição histórica da luta dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E para mim um privilégio, depois de 40 anos de militância, não é algo simples, só para vocês saberem a importância desse espaço. O meu companheiro José Disseu, ex-ministro da Casa Civil, retorna à atividade da Direção Nacional de Política e eu ingresso, depois de 40 anos de militância, nesse processo diretivo. É uma responsabilidade, eu digo o seguinte, é uma responsabilidade maior porque é muito trabalho para executar, e a responsabilidade que a gente tem de governar o país e de governar também a classe trabalhadora brasileira. Então, é um momento de alegria pessoal e eu quero compartilhar isso com esta comunidade, que a partir de então faz também parte dessa reflexão e dessa caminhada pastoral desses últimos anos da minha vida. O que é mais importante, eu disse que a leitura do Evangelho de Lucas não é uma gorda, de jeito nenhum. O que a gente gostaria que fosse ao contrário, né? Que Jesus, quando viesse, as famílias ficassem tudo juntas, os filhos, tudo, não houvesse contenda entre pai, mãe, filho e nora, mas parece que não é bem assim. A boa notícia aparente no que diz respeito ao Evangelho. É sobre isso que eu gostaria de fazer a reflexão hoje, nesse sermão, e a Thaís preparou um cartaz muito bonitinho para fazer a divulgação do vídeo que é feito semanalmente dos sermões que aqui são proferidos e pregados. A proclamação dessa palavra, ela se dá no título de renovação e esperança em Cristo. Eu levo em consideração sempre todos os textos da liturgia, todos. E tento dar uma unidade de compreensão do conjunto dos textos. Porque o protestantismo e o evangelicalismo brasileiro e latino-americano, e agora mais recente, tem pensado fragmentos das Sagradas Escrituras para compreensões muito particulares, como se a Bíblia fosse uma caixinha da sorte, em que vai lá, tira o versículo, e aquele versículo fala comigo de um jeito, sem o contexto, sem a questão histórica, sem a compreensão do conjunto daquilo que Deus deseja para o seu povo, para a vida do seu povo e para a construção da comunidade de fé. Então, esse período, especificamente, eu tenho feito esse exercício porque é a minha reinauguração do processo de pregação do Evangelho, depois de muitos anos. Então, o exercício que eu tenho feito é ler sequencialmente todos os textos da liturgia da semana. O reverendo Daniel me dispõe isso num calendário litúrgico, eu estudo texto por texto, faço aquele velho exercício de fazer a leitura exegética,
ainda que hoje não precisa mais consultar hebraico e grego, porque nós temos tudo em português, e também fazer um pouco da leitura histórico-crítica do contexto que é formulado às percepções que são colocadas na Bíblia e, de alguma ou de outra forma, dentro do limite do tempo, fazer uma aplicabilidade à nossa vida cotidiana. Então é isso a composição da nossa reflexão, e tem sido ao longo desses meses que eu tenho com muita gratidão participado desta comunidade como assistente dela, como ministro que pode ter essa condição, um privilégio de poder proclamar o Evangelho de Nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus que escutamos nesse domingo nos apresenta imagens que nos desafiam profundamente. Fala de uma vinha plantada com amor, mas que acabou produzindo frutos amargos. Fala de uma palavra que não é discurso vazio, mas fogo que purifica e martelo que quebra. Fala de uma corrida de fé que só pode ser percorrida com os olhos firmes em Jesus. E nos mostra o Cristo que não veio para manter uma paz aparente, mas para revelar o verdadeiro rosto, o verdadeiro caráter divino, que foi pauta hoje da nossa escola dominical pela tarde. O profeta Isaías começa com um cântico que soa como uma canção de amor, se vocês pegarem o texto. Termina em acusação. Ele diz, eu uso a tradução da Bíblia Pastoral da 15ª edição da editora Paulus, eu considero um dos melhores textos para a leitura de rotina da Bíblia, porque tem uma linguagem muito atualizada e uma exegese bastante criteriosa. Eu tenho vários amigos que foram tradutores dessa Bíblia, então, por conhecê-los não só a disciplina e trabalho, como Luiz Dietrich, por exemplo, que é do CEBI, é meu vizinho, inclusive, de bairro, lá em Florianópolis, Santa Catarina, e é um teólogo leigo, né? Ele não é ordenado, que faz a pesquisa e exegese bíblico-teológica dentro da contemporaneidade e de uma leitura popular da Bíblia muito interessante. Então, por isso eu uso essa tradução. E a tradução do texto de Isaías diz, meu amigo tinha uma vinha fértil na encosta. Ele a cercou, limpou as pedras, plantou boas videiras e esperava que desse uvas boas. Mas o capítulo 5, de 1 a 2, diz que as uvas eram azedas. O agricultor, nessa paráfrase, é Deus. A vinha é o povo. O fruto esperado era o quê? A justiça. Mas o que se colheu foi violência. Onde o Senhor esperava o direito, encontrou o sangue. Onde esperava a retidão, ouviu o grito dos oprimidos, como diz o texto no capítulo 5, versículo 7. É uma imagem de frustração. Deus cuidou da vinha com carinho, mas ela respondeu com injustiça. O Salmo, algum deles nós lemos aqui no mesmo contexto, de número 80, transforma essa frustração em súplica. O salmista recorda, fizeste uma videira sair do Egito, expulsaste nações e a plantaste. Salmo de número 80, versículo 9. Mas agora a vinha está arruinada. Suas secas caídas, por isso ele clama, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Mostra a sua face e seremos salvos. Esse pedido nasce da experiência do exílio.
quando o povo perde a terra e, sem chão, volta-se para Deus para reencontrar a esperança. É a oração que olha para trás, lembrando do que Deus já fez, e olha para frente, confiando que Ele pode renovar o presente. O profeta Jeremias se ergue contra os falsos profetas que pregavam uma paz ilusória, apenas para manter privilégios. É como se nós, os pastores dessa igreja, só fizéssemos sermões para agradar fiel. É só, é igual, para manter privilégios. Existem muitos. Porém, eles diziam paz quando não havia paz. Mas o Senhor declara: a minha palavra não é como fogo, não é como um martelo que despedaça a rocha. Estou citando Jeremias 23, 29. Essa palavra não afaga de forma nenhuma consciências, mas queima o que é mentira e quebra o que está corrompido. A palavra de Deus é força que liberta, não discurso de acomodação. O Salmo 82 mostra o Senhor em um tribunal julgando os poderosos. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Defendei o humilde e o indigente. Diz o Salmo 82 que nós lemos aqui no versículo 3. A autoridade verdadeira é medida pelo cuidado com o quem? Com quem? Com os pobres. Quando os líderes e governantes se esquecem disso, caem sob o juízo de Deus. Diante desse pano de fundo, a carta aos Hebreus nos coloca em cena como corredores numa grande maratona. Não estamos sozinhos. Ao redor de nós há uma nuvem de testemunhas, gente que viveu pela fé, muitas vezes em meio ao sofrimento, mas sem desistir. Como é o exemplo de Abraão que foi feito na nossa escola dominical. Por isso, o autor de Hebreus nos anima. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, com os olhos fixos em Jesus. Com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. A fé cristã não é passividade, é coragem de continuar quando tudo parece contradizer a esperança. E nessa coragem só é possível porque olhamos para Jesus. Ele é o início, o caminho e o objetivo, e o alvo, e a meta da corrida. Então chegamos ao Evangelho que dá sentido a todas as leituras quando Jesus diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria já estivesse aceso. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, como diz o capítulo 12, 49 a 51. Essas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, nos incomodam, porque esperamos de Jesus apenas a conciliação e a calma. Mas ele nos mostra que a sua paz não é a paz barata, não é a qualquer paz. O fogo que ele traz é a manifestação de quê? Do caráter divino, em nossas, em suas vidas. Presença que salva, santidade que purifica,
juízo que desmascara e renovação que abre o caminho do reino. A paz de Jesus não é silêncio cúmplice, mas verdade que liberta. Por isso, sua vinda divide. Divide entre a vida nova e a vida velha. Entre a justiça e a injustiça. Entre a verdade e a mentira. Quem escolhe seguir a Cristo não pode se prender ao comodismo. Quem se compromete com a sua verdade não pode permanecer na ilusão. O Evangelho não permite e de nenhuma forma a neutralidade. Ela nos obriga, nos leva, nos conduz a decisões, a decidir. Isso Jesus ainda acusa os seus ouvintes. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, da terra, mas não sabem discernir esse tempo. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 56. Quantas vezes também nós, como povo, como igreja, sabemos ler estatísticas, prever tendências, discutir estratégias, mas falhamos em discernir o tempo de Deus. Isso eu falo para mim. Eu lido com isso todos os dias da minha vida. Uma coisa é saber as tendências, como faz, aglutinar força, fazer luta política. Outra coisa é perceber a presença, o desígnio, a vontade e a soberania divina. É uma disciplina que nós temos que viver em todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida. Quantas vezes repito, nós erramos nesse momento em que ele rompe para renovar a sua vinha, a vida do seu povo. O desafio é esse: abrir os olhos para reconhecer que em Cristo, hoje, Deus se manifesta. Por isso, meus queridos e queridas, toda a escritura desse domingo aponta para quem? Para Cristo. Ele é o centro-chave e a chave. Isaías mostra a vinha frustrada, mas Cristo é a verdadeira videira que dá fruto de vida, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. O salmista clama por restauração, e em Cristo vemos o rosto de Deus que nos salva. Jeremias fala da palavra com fogo, e Jesus é essa palavra viva que purifica e que renova. O Salmo 82 denuncia juízes corruptos, e Jesus é o justo que defende os pobres. Hebreus fala de uma corrida de fé, e Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa tradição presbiteriana, que celebramos agora no último dia 12 de agosto, a presença de 166 anos do presbiterianismo em terras brasileiras, desde 1859, a principal figura simbólica do presbiterianismo no mundo é a sarça ardente. Uma chama que queima sem se apagar. Esse sinal expressa bem a mensagem de hoje. A presença de Deus é fogo que não consome, mas que renova. Assim é Cristo no meio da igreja. Chama que ilumina, que purifica, que fortalece. Por isso, como o salmista, podemos orar. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Mostra a tua face e seremos salvos. Salmo de número 80, versículo 20. Esta oração encontra resposta em Jesus Cristo. O rosto
fruto humano de Deus, nossa esperança viva. Que a nossa vida seja como a vinha que dá fruto de justiça. Que a nossa igreja, a nossa comunidade seja como a sarça ardente, testemunho da presença de Deus que não se apaga. E que quando o dono da vinha voltar, encontre em nós frutos de vida nova, e nos acolha em misericórdia para sempre no seu reino. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guia, como igreja, como povo de Deus em Cristo Jesus. Amém.